A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes, cá estamos para a nossa Vida Continua deste sábado. Já há uns tempos para cá que nós, quando ligamos o televisor, o que é que nós vemos logo? Estamos naqueles canais, os primeiros canais, não é? O 1, o 3, o 4, o 5 por aí abaixo. O que é que vemos? Guerra, mais guerra. É o confronto interminável quase da Rússia e Ucrânia e agora mais recentemente o da Palestina e Israel, ou Israel-Palestina. Bom, isso para não contar com outros tantos, cerca de 30 eventos bélicos que estão a ocorrer neste preciso momento em países da África, onde ocorrem autênticos genocídios, mas que as televisões não mostram. O que está a acontecer é que, de facto, o mundo está mais violento, não é? E parece que está cada vez tudo pior, mas não. Isto são sintomas ainda do primitivismo dos espíritos que cá habitam neste mundo ainda de provas e expiações. E nós, pelo facto de estarmos aqui neste cantinho do céu, no meio do Atlântico, não somos assim tão inocentes quanto isso. Porquê? Porque nós esquecemos muitas vezes o vigiai e orai de Jesus, vigiar a nossa casa mental, para comunicarmos melhor, vigiar os nossos pensamentos, que são detentores desta fortíssima energia, poderosa energia eletromagnética, que, emanada de forma negativa, é como uma acha colocada na fogueira. Portanto, nós, mesmo aqui de longe, fisicamente, quando tomamos partido deste ou daquele país, ou desta ou daquela facção, estamos, no fundo, a emitir pensamentos de teor negativo, que são, como já se disse, autênticas achas na fogueira. Por isso, nós também contribuímos, nós também, de certa forma, somos corresponsáveis por tudo o que ocorre no globo. Se estamos aqui enrenganados neste globo, ou na psicosfera espiritual, é porque todos temos algo que nos interliga. Somos aquilo que nós já chamamos uma aldeia global. Tudo está interligado entre nós. E todos nós devemos, em consciência, fazer o que tiver ao nosso alcance para apaziguar aquilo que está, de certa forma, mais turbulento. Cabe a cada um de nós trazer a paz, fazer a mudança que quer ver no mundo. E hoje vamos falar um pouco então sobre esta questão da guerra. Porquê? Qual é a causa? Porquê é que a guerra acontece? Será que vai ser o fim do mundo? E já vou passar a responder logo a esta última questão. Não é o fim do mundo. Será sim o fim de uma era. É claro que a ganância, o lucro, o ódio, o orgulho e o egoísmo imperam ainda. Por isso existe ainda tanta violência, tanta turbulência. Mas nós sabemos que desde os primórdios da sociedade o homem vive em guerra. E desde que as primeiras tribos passaram a lutar pela soberania de algum recurso natural ou pela soberania do seu povo, os povos se dividiram em estados, em países, em regiões. Tal facto segregou homens em classes sociais, em etnias, em grupos religiosos e até povos com diferentes ideologias económicas. Para todos os casos, a guerra foi sempre uma solução de cariz imediatista, com graves consequências. E agora, pergunta-se, como é que a espiritualidade vê as guerras? Seriam elas permitidas por Deus? E as inúmeras mortes? E o soldado que mata na guerra está a cometer algum assassinato? São algumas questões que podemos responder aqui neste programa de hoje. Nós devemos, inicialmente, entender que a guerra é, sobretudo, a predominância do nosso instinto animal de superioridade que nós exercemos através da força. Devido à nossa ainda fraqueza moral, acreditamos que somente seremos entendidos e respeitados se gritarmos mais alto
Ou seja, se através da imposição fizermos valer os nossos argumentos. Isso se deve ao fato de ainda estarmos nos estágios iniciais da nossa evolução, fazendo com que, geralmente, nós, seres humanos, cometamos estes erros. Na sua sabedoria divina, Deus Todo-Poderoso permite ao homem que desbrave com o seu livre-arbítrio todas as possibilidades de ação dentro da lei divina. Sendo a lei de destruição uma das suas leis que futuramente iremos aqui também falar com mais detalhe, sabemos que as guerras são ainda um caminho escolhido pelos homens para agir nas suas diferenças. Não podemos confundir, pois, a guerra, que a guerra nunca será o caminho preferido pela espiritualidade amiga, pela espiritualidade superior, que inclusive busca de forma incessante dissuadir os poderosos de uma ideia de conflito bélico. A guerra é apenas a preferência do homem pela força à razão. Indo pesquisar no Livro dos Espíritos, na questão 742, Allan Kardec questiona o seguinte: o que leva o homem à guerra? E os benfeitores espirituais respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas, e quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. Se Deus, caros amigos, se Deus permite a guerra, é porque dela o homem pode tirar lições valiosas através do seu livre-arbítrio. Através dos acontecimentos tristes das guerras, tivemos avanços sociais necessários. As primeiras guerras que buscavam a liberdade de povos oprimidos e até mesmo as guerras mais recentes que fizeram boa parte da humanidade repensar suas atitudes e o tipo de sociedade que desejam tornar-se. A guerra é, se podemos assim dizer, permitida por Deus para que possamos, através dos nossos erros, compreender suas leis de forma mais clara, analítica e criteriosa. A providência divina permite que sejamos atacados pelo mal que escolhemos fazer para que possamos aprender na prática que aquela atitude deve ser extinta da sociedade cristã. Percebemos que de alguns conflitos foram criadas boas coisas, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como leis de guerra, a fim de evitar que os povos se destruam. Na questão 744, pergunta qual foi o objetivo da providência, tornando a guerra necessária. E eles respondem: a liberdade e o progresso. Ou seja, de tudo Deus tira algo sempre positivo. Na linha A desta questão 744, pergunta-se: se a guerra deve ter por efeito alcançar a liberdade, como é que, frequentemente, ela tem por objetivo e resultado a escravidão? E eles respondem: escravidão momentânea, para cansar os povos, a fim de fazê-los progredir mais rápido. E na questão 739, pergunta-se: os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Eles respondem sim. Algumas vezes eles mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, frequentemente, só as gerações futuras o sentem. Portanto, caros amigos, compreendemos com isso que Deus permite a guerra para que possamos evoluir enquanto sociedade durante o tempo que nos for necessário este tipo de flagelo acontecer. Mas, e quanto às pessoas que fomentam as guerras, que se comprazem com isso, também estariam a praticar a lei de Deus? Não. Deus não encoraja a guerra. Ela é mera consequência da nossa natureza enrijecida no mal. Para
toda a situação, a providência divina tem uma solução perfeita que independe de atitudes que levem ao mal. Nós, na nossa imperfeição e na nossa teimosia, é que buscamos forçar as situações a acontecerem à nossa maneira. Essa nossa ansiedade para estarmos certos e nosso orgulho em admitir nossos erros criam situações que levam a guerras, principalmente em esferas políticas e esferas de poder. Essas pessoas transgridem a lei de Deus em benefício próprio, mas, como diz o Evangelho de Mateus, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Aqui está implícita a ação da lei moral de causa e efeito. Nós semeamos livremente, mas a colheita será e é obrigatória. Na questão 745, que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? E eles respondem, esse é o verdadeiro culpado, e muitas existências, muitas reencarnações lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que tenha sido a causa, pois responderá por todo o homem cuja morte tiver causado para satisfazer a sua ambição. Estudando tal assunto, outra dúvida mostrada na introdução é se a guerra é um mal ocorrido do nosso livre-arbítrio. Seria assim condenado o soldado que, estando numa guerra, mata o seu semelhante? Bom, esta questão, caros amigos, é muito importante, pois entramos no assunto seguinte do Livro dos Espíritos, que é o assassínio. No tópico abordado, entende-se que causar a morte de um semelhante é sempre um crime na lei de Deus, salvo em caso de força maior, onde o seu instinto de conservação compele o ser a agir de forma a preservar a sua própria existência. Portanto, durante uma guerra, o soldado está sob o comando de algum responsável e encontra-se numa situação bastante delicada. Se ele mata, estaria a transgredir a lei? Percebemos como é uma situação complexa e que uma simples resposta não tem como abranger toda a gama de variantes de cada caso. No Livro dos Espíritos, caros amigos, na sua pergunta 749, evidencia esta situação em termos gerais como no trecho destacado abaixo. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não quando ele é constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que cometa e ser-lhe-á levado em conta o sentimento de humanidade. Ao ler esta resposta trazida pelos Espíritos, concluímos que o assassinato em si não é o problema numa situação de guerra, e sim qual a intenção por detrás desse ato. Se foi praticado com crueldade e prazer, ou se foi praticado pela simples necessidade de sobrevivência do indivíduo ou de um povo. O assassino, na questão 747, o assassino sempre tem o mesmo grau de culpabilidade? E eles respondem, já o dissemos, Deus é justo, ele julga mais a intenção do que o facto. Se a guerra é algo consequente ao nosso grau de adiantamento, é certo que ela irá um dia desaparecer. Irá um dia desaparecer da nossa vivência, conforme formos evoluindo como sociedade. Tal facto é expresso pelos Espíritos na questão 743, onde se pergunta, a guerra desaparecerá algum dia da face da Terra? E eles respondem, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Isso, meus amigos, é uma certeza, isso é um facto. Se não acreditam, comparem a humanidade atual com a humanidade de há 1000 anos atrás. Por exemplo, nós melhoramos em muitos aspectos, mas ainda, como a evolução não dá saltos, é lenta, estamos a sentir ainda os efeitos da nossa animalidade. Portanto,
Precisamos entender que a guerra é a consequência do nosso uso predominantemente irracional da força e a fuga da razão diante da emoção. Tal situação é devido ao facto de estarmos ainda num degrau de evolução cuja razão ainda é muito material e pouco depurada. Conforme formos evoluindo e nos vendo como irmãos em Cristo, passaremos a negar tais atitudes que ferem a lei de Deus. Até lá, a espiritualidade nos auxiliará a tirar o melhor proveito de cada situação vivida durante a nossa jornada rumo à perfeição moral. Não podemos esquecer que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Mestre, ali ele estará no meio deste grupo. Portanto, nenhuma dúvida de que os que se reúnem para um combate não estão reunidos em nome dele. Porque nenhuma guerra é santa e nada justifica o massacre de irmãos por outros irmãos. No entanto, mesmo que não sejamos 2 ou 3 reunidos, isto é, sejamos apenas um, podemos também estar junto dele na condição de seus filhos, usufruindo a paz de uma prece e aurindo suas bênçãos, como também poderemos estar sozinhos, guerreando intimamente com as nossas mágoas, com os nossos melindres, com os nossos remorsos, com as nossas culpas, vociferando contra a divindade, enquanto reunidos com as sombras que forjamos com as próprias mãos, renegando a sua luz. Todas, caros amigos e ouvintes, todas as guerras são abomináveis. Mas as guerras em nome de Deus são o maior testemunho da ignorância, intolerância e inferioridades humanas que até hoje mancham de sangue humano o caminho das religiões. Em nome de Deus se mata e morre. E o facto de incluí-lo na nossa crueldade e vileza demonstra muito bem o quanto ainda somos irracionais e bárbaros e o quanto ainda estamos muito longe dele, apesar de termos já alguma crença, alguma fé. Caros amigos ouvintes, não se esqueçam que todos nós contribuímos ora para a paz, ora para a guerra, consoante as nossas emanações mentais. Se estamos constantemente a ver os noticiários, a ver os bombardeamentos e enviar sentimentos de raiva contra aquele ou aquele outro país ou aquela outra facção, repito, estamos a tirar achas para a fogueira. Em vez disso, que visualizemos menos telejornais deste cariz e passemos a fazer algo mais útil, porque ao fazermos algo de útil estamos a alimentar a psicosfera planetária com boas energias que irão ajudar a atenuar os efeitos bélicos. Nós podemos orar pela humanidade cada vez mais, sairmos das nossas preces tribais, que são feitas só pelas nossas famílias, pelas nossas coisas, e orarmos mais de um modo universal por toda a humanidade, em especial por aqueles que já partiram e que tudo veem, a tudo assistem, por eles, por nós, por todos. Oremos pela paz. E não basta orar, caros amigos. À prece é necessária uma ação forte, uma ação viril, de coragem, para através de um combate pacífico do amor, construirmos a paz, a começar já debaixo do nosso próprio teto, da nossa casa, onde existem também guerras. As guerras não são só lá fora, nos outros países, lá longe. As guerras são entre vizinhos, entre familiares, entre colegas. E nós ainda criticamos os outros que estão em guerra, somos nós os primeiros a fazê-la. Portanto, vamos colocar a mão na consciência e somos todos podemos ser construtores da paz. Todos nós. Nós sabemos que antes do mundo melhorar, vai piorar mais um bocadinho. E nós temos que ter a capacidade de nos manter serenos. E a melhor forma
é ocupados no bem, com boas conversações, com boas leituras, com bons programas, com autoestima e estima pelos outros, respeito uns pelos outros, pelas diferenças. Respeitemos mais as diferenças. O preconceito é causa de muita guerra. Então, oremos todos pela humanidade, pela paz, e que cada um faça o seu trabalho com melhores pensamentos. Caros amigos e ouvintes, foi um prazer mais uma vez estar na vossa companhia. Marcamos encontro para o próximo sábado. Até lá, um forte abraço, cheio de paz para todos vós. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.